Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Antoneide com a videoaula referente à atividade 9 de matemática do ensino fundamental. E hoje nós vamos abordar dois assuntos que são retas e ângulos. No assunto de retas, nós vamos iniciar com posições relativas entre duas retas paralelas e retas concorrentes. Quando nós temos duas ou mais retas contidas em um mesmo plano, elas podem ser classificadas em retas paralelas, quando não possuem pontos em comum. Então, nós temos aqui um plano alfa, contendo duas retas S e R. Então, nós podemos indicar, pelo fato de elas não possuírem ponto em comum, por mais que nós façamos o prolongamento delas aqui, elas não vão se encontrar. Então, a gente pode indicar R, duas barrinhas S, que a leitura é R é paralela a S. Então, vamos observar essa figura e tentar identificar pares de retas paralelas. Observe as retas A, B, C e D, que são retas suportes dos lados do paralelogramo MNOP. Então, nós temos esse paralelogramo aqui, MNOP. Nós temos também essa reta E, que está concorrendo com a reta A e a reta B. Então, daqui a gente pode tirar pares de retas paralelas. A gente pode dizer que A é paralela a B. A gente pode dizer que C é paralela a D. A gente não pode dizer que D é paralela a E, porque se nós fizermos o prolongamento aqui dessa reta E e dessa reta D, vai haver um encontro. E as retas paralelas não podem ter encontro, ou seja, não pode ter ponto em comum. A outra classificação são as retas concorrentes, de duas ou mais retas em um mesmo plano. Aqui nós temos um plano alfa e nós temos duas retas, a reta R e a reta S. Note que elas têm um ponto em comum, que ele colocou aqui ponto O. Então, essas retas eu posso chamar de retas concorrentes, quando possui um único ponto em comum. Aí nós temos algumas observações. Retas concorrentes que formam 4 ângulos de 90 graus são chamadas de retas perpendiculares. Aqui nesse plano alfa nós temos duas retas e ele está dizendo que o ângulo entre essas retas aqui é de 90 graus. Esse quadradozinho com esse pontinho no meio, sinal indicativo de ângulo reto de 90 graus. Então, quando esses ângulos são todos 90 graus, nós podemos dizer que as retas concorrentes, elas são retas concorrentes perpendiculares. E a gente pode indicar por R, com esse símbolozinho, um T invertido, S, que a leitura é R perpendicular a S. Nesse assunto de ângulos, a gente vai começar com um conceito bem básico, que é a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura, de duas semirretas que partem da mesma origem. No caso, a origem ele está chamando esse ponto O, e as duas semirretas ele está chamando de OA e a semirreta OB. E essa abertura aqui é o ângulo. Então, na figura acima, a representação de ângulo pode ser de três maneiras. Eu posso dizer que o ângulo é AOB, desse formato aqui, colocando um chapeuzinho, né, o acento circunflexo no O, para indicar que a abertura está no vértice O. Eu também posso começar BOA, com o chapeuzinho também indicando em qual vértice ele está, a abertura do ângulo. Ou eu posso só indicar pelo próprio vértice, no caso aqui o O, com o chapeuzinho nele. Então, eu tenho três maneiras de representar. Como eu falei anteriormente, o ponto O é o vértice do ângulo e as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. A classificação de um ângulo quanto à sua medida pode ser ângulo reto,
ângulo agudo ou ângulo obtuso. O ângulo reto é aquele que tem medida igual a 90 graus. Eu tenho o ponto O, eu tenho aqui duas semirretas e eu tenho uma abertura entre essas duas semirretas. Note que ele está sendo representado pelo aquele quadradinho com um ponto no meio, que significa 90 graus. Então, eu posso afirmar que essas duas retas formam um ângulo de 90 graus, logo, esse ângulo é um ângulo reto. Então, o ângulo AOB é reto. AOB, um chapeuzinho no O. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que tem medida maior que 0 e menor que 90. Então, nós temos aqui o ponto origem das duas semirretas e nós temos que a abertura entre elas é de 30 graus. Então, 30 graus é maior que 0 e menor que 90 graus. Então, isso classifica o ângulo COD como um ângulo agudo. Já o ângulo obtuso é o ângulo que tem medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, vamos aqui, ó. O ponto de origem é o O das duas semirretas e o ângulo formado, a abertura é 135 graus. Então, 135 graus é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, a gente classifica esse ângulo como obtuso. O ângulo EOF é obtuso, EOF ou FOE, um chapeuzinho no O. Ou também a gente pode representar, como a gente viu no slide anterior, o O com o chapeuzinho em cima dele, né? Então, vamos para o primeiro exemplo. Observe os relógios a seguir e responda os itens. Aqui o relógio A está marcando 5 para meio-dia, aqui 5 horas em ponto, 9 horas em ponto e 3 horas em ponto. Em qual dos relógios o ponteiro forma um ângulo reto? O ângulo reto, lembrando que é o ângulo de 90 graus, exatamente igual a 90 graus. Então, aqui, ele é menor do que 90, né? Nesse relógio B, ele é maior do que 90, essa abertura aqui. 9 horas é exatamente 90 graus. E 3 horas é exatamente 90 graus. Então, o relógio C e D estão formando um ângulo reto. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? Agudo é o ângulo maior que 0 e menor que 90 graus, perdão. Então, o ângulo que é maior que 0 e menor do que 90 graus é esse aqui, ó. É o relógio A. Porque no relógio B, ele é maior do que 90 graus. Então, o item B é o relógio A. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é maior do que 90 e menor do que 180. Então, aqui, ó, é maior do que 90 graus, porque em 3 horas forma 90 graus. Passou de 3 horas, é maior do que 90. Então, eu sei que é menor do que 180, porque em 180 graus ia formar se fosse 6 horas, né? Que é a metade de uma circunferência. Então, o item C é o relógio B. Aqui nós temos dois casos particulares muito utilizados sobre a soma de dois ângulos. Nós temos que dois ângulos, quando eles são complementares, nós podemos afirmar que a soma deles é 90 graus. Então, se eu disser que o ângulo alfa e o ângulo beta são ângulos complementares, eu posso dizer que alfa mais beta é igual a 90 graus. Se eu disser que dois ângulos eles são suplementares, ou seja, se eu disser que o ângulo alfa mais o ângulo beta são suplementares, eu posso afirmar que alfa mais beta é igual a 180 graus. Vamos entender um pouco de ângulos opostos pelo vértice. É interessante a gente observar algumas nomenclaturas. Os ângulos AOB, vamos aqui, ó, AOB, ou seja, essa abertura aqui, e o ângulo COD, que é essa abertura aqui, tem o mesmo vértice, que é o ponto O, esse pontinho aqui, ou seja, essa abertura e essa abertura, que são ângulos que a gente aprendeu anteriormente, tem o mesmo vértice, né?
E as semirretas são opostas, respectivamente, às semirretas OC e OD. Então, vamos entender aqui, ó. Os lados do ângulo AOB são essas duas semirretas aqui, ó. OA e OB. E do outro ângulo são as semirretas OC e OD. Essa semirreta é oposta a essa e essa semirreta é oposta a essa. Isso caracteriza que esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Como ele diz aqui, nesse caso dizemos que os dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Você também vai ver O.P.V, que significa exatamente aqui o que a gente acabou de ler. Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Qual é a medida de cada ângulo na figura a seguir? Então nós temos aqui duas retas e nós temos 4 ângulos. Nós temos o ângulo de 50 graus e nós temos um ângulo oposto, que é esse ângulo aqui, e nós temos um ângulo alfa e um ângulo oposto a ele, que é esse aqui. Então, de cara, dá pra gente entender que esse ângulo aqui é igual a 50 graus, porque ele está oposto por esse vértice aqui, certo? Então, oposto pelo vértice ao ângulo 50. Como isso aqui é uma circunferência e o total da soma dos ângulos é 360 graus, a metade é 180. Então, eu posso afirmar que 50 graus mais esse ângulo aqui é igual a 180. Então, 50 mais alfa é igual a 180 graus. Eu vou passar o 50 subtraindo o 180, então vai ficar alfa igual a 180 menos 50. Logo, o ângulo alfa é igual a 130 graus. Como esse ângulo é oposto a esse aqui, eu posso afirmar que esse ângulo aqui também é 130 graus. Vamos aqui para esse exemplo 2. Qual o valor de x e qual a medida de cada ângulo na figura a seguir? Aqui nós temos duas retas concorrentes, né? Ela tem um ponto em comum bem aqui. E nós temos 4 aberturas, 4 ângulos. Quem são eles? Esse ângulo aqui, ó, alfa. Nós temos um ângulo oposto a ele, que é chamado de θ, representado por essa letra. Temos essa abertura que a questão está dizendo 8x menos 90. E eu tenho essa outra abertura que é oposto a esse daqui, só que ele está dizendo que vale 4x menos 10. Como ele quer o valor de x, o que eu posso tirar daqui? As equações representam medidas de ângulos opostos pelo vértice. Assim, podemos escrever. Como essas duas equações aqui, elas são opostas pelo vértice, né, de ângulos opostos pelos vértices, eu posso igualar dizendo que 8x menos 90 é igual a 4x menos 10. Daí a gente vai resolver essa equação do primeiro grau. Letrinha para um lado, número para o outro. Então, eu vou juntar 8x menos 4x de um lado, e o menos 10 desce, e quem muda de sinal é quem atravessa a ponte, que é a igualdade. Menos 90 passa a ser mais 90. 8x menos 4x é igual a 4x. E menos 10 mais 90, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. 90 menos 10, 80. E o sinal do maior é positivo. Então, quando não aparece sinal, é porque é positivo. Então, ficou 4x igual a 80. Como o 4 está multiplicando x, ele desce dividindo 80. Então, x igual a 80 dividido por 4, x igual a 20. O exemplo também pede para a gente calcular o valor de cada ângulo. Então, ele quer saber o valor dessas 4 aberturas. Esse cálculo que a gente acabou de fazer, a gente encontrou o valor de x, que é igual a 20. Então, vamos lá. Esse primeiro ângulo aqui, 4x menos 10, agora dá para a gente encontrar o valor dele. Porque como nós temos que x é igual a 20, substituindo temos 4 vezes x, que é 4 vezes 20, menos 10. Primeiro, fazemos a multiplicação. 4 vezes 20, 80, menos 10, 70 graus. Então, essa abertura aqui vale 70 graus. Para a gente achar o valor desse ângulo aqui, alfa, como eu sei que aqui vale 70 graus,
70 graus mais esse aqui dá igual a 180 graus, né? Metade dessa circunferência aqui é 180 graus. Então, eu posso dizer que alfa mais essa abertura aqui que a gente acabou de encontrar, 70, é igual a 180 graus. Logo, se eu passar o 70 subtraindo 180, eu encontro o valor de alfa. Alfa é igual a 180 menos 70. Quem atravessa a igualdade muda o sinal. Então, o alfa, 180 menos 70, é igual a 110 graus, certo? Esse ângulo θ aqui, ele é oposto pelo vértice ao ângulo alfa. Então, posso afirmar que ele também é 110 graus. Como os outros dois ângulos são opostos pelo vértice a esses, suas medidas são iguais a 70 e 110. Logo, se essa abertura aqui é 70, essa também vai ser 70. E se esse ângulo aqui é 110, como ele é oposto pelo vértice, esse ângulo θ também é igual a 110. Se fizermos o cálculo aqui, ó, 8 vezes 20, que é o x, vai dar 160. 160 menos 90 também dá igual a 70. Então, está comprovado. Quando nós temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, nós temos algumas relações bem interessantes. Sejam duas retas RS, aqui, que não se encontram, né, paralelas entre si, e uma transversal T, não perpendicular a RS, nós temos que os 8 ângulos formados pela reta transversal, 8 ângulos, ó, nós temos essa reta transversal, ela está formando 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aberturas, né? Temos que os 8 ângulos formados pela reta transversal com as retas RS, 4 deles serão agudos e congruentes, de mesma medida, e os outros 4 serão obtusos e também congruentes. O que são ângulos agudos? Maiores que 0 e menores que 90 graus. Já os obtusos, maiores que 90 e menores que 180 graus. Então, vamos lá. Os ângulos agudos são esses aqui, ó. Esse e esse, porque são menores que 90 e maior que 0, né? Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Como essas retas são paralelas, esse ângulo, essa abertura aqui, também vai ser essa abertura aqui. Então, posso dizer, ó, que se aqui for, vamos chutar aqui, 30 graus, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30, certo? Além disso, os ângulos obtusos e agudos serão suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos onde a soma mede 180 graus. Então, alfa mais beta é 180 graus, porque é a metade de uma circunferência que é 360 graus. Gente, a nossa videoaula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.